Muitas pessoas nos perguntam quem somos. Somos uma igreja que se move e vive o amor de Cristo para impactar nossa cidade, estado e o mundo. Somos uma igreja cristã, evangélica, batista, renovada. Ela é fruto do propósito de Deus. Nossa visão é ser uma igreja missionária, fazendo missões, vivendo missões, apoiando missões, impactar vidas através da poderosa mensagem, onde a fonte principal é a palavra de Deus. Somos Igreja Batista Nacional, uma igreja viva, servindo a um Deus vivo. Junte-se a nós nesta grande obra. Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista Nacional de Picos. Hoje vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração, amém? Queria convidar você que está aí em casa para compartilhar esse link para as demais pessoas que você conhece. Vamos louvar ao Senhor juntos, aprender mais da sua palavra e vamos se entregar nessa noite, amém? Glória a Deus. Eu queria convidar você, nesse momento, para abrir sua Bíblia. Dá um tempinho para você pegar sua Bíblia em casa. Sei que muitos devem estar assistindo essa live por local do trabalho, ou deve estar a caminho de casa, não sei, mas eu queria pedir antes da gente orar para a gente ler esse versículo, Salmos, capítulo 139, Salmos, capítulo 139, a partir do versículo 7. Salmos 139, a partir do versículo 7, que diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Amém? Amado, Deus lhe criou de maneira especial e admirável, e para onde você vá, para onde você for, Deus estará com você, lhe guiando. Só basta você entregar o seu coração, só basta você confiar e ter fé no Deus que criou todas as coisas, amém? Vamos juntos orar agora, para darmos início nessa live. Convido você a fechar seus olhos na sua casa, amém? Vamos orar juntos. Deus, Tu és o nosso Pai bondoso, maravilhoso. O Senhor nos conhece no mais íntimo do nosso ser, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos hoje, Deus, Te louvando, Te glorificando. Nós Te agradecemos pelo dom da vida, Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, que o Senhor venha abençoar cada vida, Deus, que está assistindo nessa noite.
Venha visitar os lares, os trabalhos, onde quer que os teus amados, teus filhos estejam assistindo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um. Fala através da palestrante hoje, a Ania. Em nome de Jesus, hoje o JB no louvor. Em nome de Jesus, toma de conta desse culto, porque ele é para Ti, Deus. Toda a honra e toda a glória é dada a Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Fique conosco agora. O JB vai trazer o louvor. Amém. Glória a Deus. Gostaria que você adorasse o Senhor comigo nessa noite. Se você estiver em casa, estiver perto de sua esposa, seu esposo, seus filhos, gostaria que você chamasse eles. Se eles não estão por perto, peça a eles para estarem mais perto de você, sei, no sofá. Segure a mão deles e eu te convido nesse momento a adorar de uma forma diferente comigo nessa noite. O tempo diz, fique em casa, mas mesmo em casa nós vamos levantar um altar de adoração ao Senhor. Então, segura a mão do seu familiar aí, se você estiver na TV, segura a mão dele e chame ele para adorar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Cante assim, ó. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Cante, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, cante. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Santo és. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar.
Ti, Jesus. Queremos Te exaltar, Jesus. Não há outra além de Ti, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se eu tiver que gritar, eu gritarei. Se eu tiver que chorar, eu chorarei. Se eu tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Jesus. Permaneça nesse espírito. Eu espero o louvor começar para você glorificar o nome de Jesus aí na sua casa, aí onde você está. Levante um altar de adoração ao Senhor nessa noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Adore comigo. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda
braços é meu descanso. Enche o seu pulmão de ar e cante com fé, vai. Em teus braços em teus braços é meu descanso. Seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Cante. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. E em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu. E em teus braços é meu descanso. Em teus braços é. Recaio em tua graça. Cante. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Vocês aí em casa, cante. Em teus braços. Em teus braços. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços, cante com fé. Em teus braços. Em teus braços é meu. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é. Glória a Deus. Chamar aqui o Rogério.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Queria chamar agora a palestrante de hoje, a mensageira do Senhor, a nossa querida amada Anne, né? Eu costumo chamar ela de Anne. Ela é da célula Morada, não é isso? Né? A líder da célula Morada. Ele vai estar hoje trazendo a palavra do Senhor. Né? Que Deus te use, Anne, poderosamente. Faz parte também da juventude Batista Nacional de Pix. É uma jovem que a gente tem orgulho. Amém? Feche seus olhos, vamos orar pela Anne, que vai trazer a palavra hoje. Deus, nós oramos para que o Senhor venha falar através dela, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor use ela poderosamente, para a honra e glória do Teu nome. Que nossos ouvidos estejam prontos para escutar a Tua voz e nossos corações estejam receptivos ao Senhor. Nós oramos, Pai. Amém. Queridos, não me considero tão preparada para essa noite, para estar aqui passando algo para vocês. Segurar isso aqui é algo de extrema responsabilidade. O meu entendimento vai fazer a te levar para algum lugar. E meu entendimento possa te levar, através do Espírito Santo, a Jesus Cristo. Sabemos que toda história tem dois lados. E na noite de hoje, eu desejo que o lado que possamos ser levados é pelo Espírito Santo até Cristo, e não a outros lados. E hoje eu dizendo, meu Deus, eu tenho que dar a palavra, e lembrei que eu não estava extremamente preparada, foi algo meio... E eu lembrei da frase do John Wesley, que ele fala assim: todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. Isso tem que estar dentro do cristão, gritante, para pregar ou para morrer. Ele não tem que temer a nada. E nessa noite eu não quero te passar um medo diante dessa frase de estar pronto para morrer ou para pregar. Eu não quero usar a palavra também para te passar um medo ou vou te bater com a palavra. Mas eu quero que a palavra nesse momento ela nos exorte, ela nos acorde. Aquilo que vai ser ministrado ao meu coração também vai ser ministrado ao coração de vocês nessa noite. Em algum momento, se eu estiver mexendo as mãos, falando alto, não se preocupe, eu estou bem. Eu estou ótima. Toda vez que eu vou falar alguma coisa nos grupos de jovens, as pessoas ficam rindo de mim, porque acham engraçado a minha forma de falar, mas está tudo ótimo, queridos. Nessa noite eu desejo, assim, que sejamos levados pelo Espírito de Deus através da palavra. O tema de hoje é andando com Deus. Desejo que o fogo de Deus possa refinar o nosso pecado. Desejo que a vontade de Deus seja feita nessa noite, que a luz de Deus, quando Deus disse haja luz no meio da escuridão e houve luz, desejo que a palavra do Senhor seja iluminada nos labirintos mais escuros do nosso coração, aquilo que precisa ser transformado em mim, aquilo que precisa ser transformado em você, alguma coisa que Deus deseja falar essa noite, queridos. Esse é o meu desejo, queridos, do meu coração, que Deus possa fazer algo nessa noite nas nossas vidas. E, inicialmente, antes de começar a palavra, eu gostaria de dizer que aqui, queridos, eu acredito, como cristã e todo mundo, que aqui é a narrativa verdadeira da nossa história, que engloba todos, não somente a minha história, que Deus quer fazer de mim uma grande mulher, uma grande pregadora, uma grande empresária. Aqui engloba todos nós. Aqui eu acredito que a narrativa verdadeira de tudo que estamos passando, de tudo que vamos viver, de tudo que vai finalizar neste mundo, está nesse livro, queridos. E eu espero, em nome de Jesus, que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. E em andando com Deus, queridos, minha Bíblia está aberta no capítulo 37. E eu vou falar da história de um homem que realmente andou com Deus, de sua fidelidade, de tudo que ele viveu andando com o Senhor, nessa caminhada. O cristão acredita que há um propósito, até no sofrimento. O sofrimento nunca é em vão também. Deus trabalha nas nossas vidas de alguma forma, que eu nem sei explicar em muitas formas, e ninguém nunca vai saber também explicar de certas formas, mas Deus trabalha.
em nossas vidas através do sofrimento. E nessa noite eu vou falar de José no capítulo 37, queridos. No capítulo 37 começa no versículo 2 dizendo: essa é a história de Jacó, sendo José de 17 anos, apacenta os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, que trazia as notícias deles. Israel amava mais José do que Jacó, do que os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice e tinha uma túnica de várias cores. E lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-nos e já não podia falar com ele pacificamente. Então, eu não vou sair destrinchando todos os versículos, mas vou falar sobre a história desse homem. Quero dar uma pincelada de forma que o Senhor possa falar ao nosso coração. Aqui fala que o pai tinha um filho com amor diferente dos outros. Ele amava somente a José e os outros ficavam de lado, e isso, de certa forma, trazia um pouco de desconforto para eles. E José, meus amigos e irmãos, ele podia interpretar sonhos. E algum dia ele teve um sonho e ele revelou para os seus irmãos. E sendo ousado, ele disse que os irmãos se submeteriam a ele. Isso é de extrema ousadia e também talvez algo a se pensar, algo impensado. Eu não posso chegar, se eu fosse irmã de José, ele chegando dizendo que eu estava acima dele, que eu ia me submeter a ele, será algo meio estranho. Isso despertou neles a inveja, por ele ser um filho querido. E nesse momento, José, na sua caminhada, foi cancelado pelos irmãos dele. Capítulo 38. Ele foi cancelado pelos irmãos através dessa inveja que surgiu no coração deles. Eles não gostavam da ideia de se submeter ou de não ter um amor tão querido por Jacó naquela forma. E no meio dessas histórias, de tudo que estava acontecendo, eles decidiram, então, entre eles, cancelar o irmão de forma que pudesse silenciá-lo. E então, um deles teve misericórdia, acabaram jogando ele somente no poço, o garoto foi vendido e as coisas não iam tão bem para José. A sua caminhada não estava acontecendo coisas boas, coisas ruins somente aconteciam. Ele tinha seus sonhos, mas as coisas não aconteciam. Somente coisas ruins estavam acontecendo. Às vezes, na nossa caminhada, nós estamos, por exemplo, indo ao trabalho, meu carro não bateu. Poxa, Deus é fiel, Deus é bom. Eu quase bati o carro hoje, mas eu não bati. Deus é fiel, Deus é bom. Mas caso eu tivesse batido o carro, Deus continuaria sendo fiel. Gente, Deus continuaria sendo bom, Deus continuaria sendo fiel, Deus continuaria sendo quem Ele é, independente das nossas circunstâncias estejam boas ou ruins. Se algo ruim aconteceu, não significa realmente que Deus é bom. Talvez mais tarde, agora não, eu possa entender o que Deus está fazendo, né? Ali. E aqui na vida de José, ele poderia não estar entendendo nada, porque realmente as coisas não estavam dando certo. Seus irmãos o cancelaram, né? Ele foi parar num poço. E aí os mercadores pegaram ele e venderam ele para o Egito, que era uma grande potência nessa época, né? O Egito era mais ou menos os Estados Unidos, né? Primeira potência. E ele foi vendido para aquele lugar. Mas tudo estava nos propósitos de Deus. Nada é por acaso. O cristão acredita que nada vem do acaso. O sofrimento não é por acaso. Tudo há um propósito do Senhor. Embora a gente não entendamos agora, nesse momento, o que está acontecendo nas nossas vidas. Embora seja algum sofrimento, algo que as coisas ruins que estão acontecendo nesse momento, embora a gente não possa entender a vontade de Deus. Porém, a gente se submete, né? Porque Ele é soberano. Embora as minhas vontades não sejam feitas, às vezes,
eu continuo a me submeter à vontade do Senhor. Às vezes mesmo que eu não entenda. Só que José não questionava a vontade de Deus. Ele continuava a vivê-la, os momentos que estavam acontecendo, que eram ruins. O garoto foi vendido para o Egito. Chegando lá, a mulher se interessa por ele. Talvez José era um homem formoso, né? A mulher do Potifar se interessou por José e começou a dar em cima dele, de alguma forma. E nesse momento, querido, que traz uma admiração, eu também quero pontear aqui também a humanidade dessas pessoas. Que José errou por se achar, por contar que José errou no momento, amém. Que ele errou no momento que ele queria dizer para os irmãos que eles iriam submeter coisas que não faziam sentido para os irmãos. Às vezes nós entramos assim em falar coisas que realmente não faz sentido. E voltando, que eu não quero sair da palavra. Nesse momento, a mulher foi, né, em direção a ele. Nesse momento, o que me admira nele é a fidelidade do andar dele com Deus. Ele ainda não havia uma indagação do que estava acontecendo com ele, ou ele se sentia injustiçado, ou Deus está querendo me fazer alguma coisa. Não havia indagações, não havia perguntas. José estava vivendo. E aí a fidelidade dele começa quando a mulher vem de encontro a ele e começa a seduzi-lo, né? Na sua vontade carnal e mais comum nos nossos dias, principalmente, já que está dando tudo errado, já que nada está dando certo, as coisas não estão funcionando para mim. Eu vim parar aqui, eu fui parar num poço, eu fui cancelado pelos meus irmãos, nada vai dando certo sobre a minha vida. Então eu vou logo chutar o balde aqui e fazer aqui escondido, ninguém está vendo, aqui no quarto. Eu vou suprir os meus desejos, que a vida é curta. E nela eu estou de passagem, né? São as frases mais ditas por hoje, a vida é curta, eu estou de passagem, eu tenho que aproveitar, né? É o correr aqui, ninguém sabe para onde, sem propósito. É um correr sem a vontade de Deus. Então, já que eu estou aqui, a mulher deu em cima de mim, então vamos fazer acontecer, vamos chutar o balde, vamos fazer acontecer. As coisas não estão funcionando para mim, então a gente vai logo se entregar em tudo. Essa é a vontade carnal, queridos. Mas existe também a vontade de Deus sobre a vida desse menino e a fidelidade dele nesse momento, que é muito admirável. Muito. Ai, Deus, eu admiro tanto esse momento. Queridos, esses dias, nesse mês, eu estava vendo no Twitter um rapaz que eu não vou dar palco nesse momento para falar quem é. Ele é conhecido por orgias, por ter muitas mulheres, por ter muito dinheiro, por ser, hoje em dia, né, a sensação da internet e do Instagram. E nos nossos dias, as pessoas que têm muitos seguidores, elas são facilmente influenciadas. Elas passam a se espelhar em pessoas que têm muitos seguidores, elas passam a observar aquilo que está sendo dito. E falando sinceramente, a vida daquele homem que vive em suas orgias, que vive uma vida à vontade, que vive uma vida longe da vontade de Deus. Eu falo sinceramente que deve ser maravilhoso. E alguns guris de hoje devem olhar e achar que é o máximo, que ele é o cara, que as coisas realmente são o máximo, aquela lanchas, várias mulheres, sexo, drogas, tudo ilícito, liberdade, né, paz e amor. É algo totalmente, uma realidade totalmente longe da vontade de Deus. Só que, queridos, é interessante aquela vida. O cara está lá satisfazendo seus desejos, algo bom. Satisfazer os meus desejos é algo bom, não é algo ruim. Satisfazer os meus prazeres é algo bom, não é algo ruim. O Senhor colocou dentro do meu coração. Está lá. Eu me sinto muito bem tomando uma taça de vinho. Eu me sinto muito bem vendo a natureza, viajando, curtindo a vida. Só que
esse tipo de vida sem sentido e sem propósito, uma hora ou outra, queridos, eu não olho para aquele homem que vive uma vida dessa e olho com um olhar de repugnância, mas sim de misericórdia. Queridos, uma hora ou outra, a alma dele vai pedir e vai clamar por transcendência, por algo que faça sentido sobre a vida dele. Vai se tornar algo comum. A gente facilmente tá carente, está em busca de algo, consegue algo e depois que consegue se desfaz, cai no descontentamento. É a nossa geração, é por busca. Eles estão em busca de algo, de coisas que para eles não importam, eles não sabem onde estão, mas estão nessa busca de algo, de satisfazer. Então, o meu olhar é de misericórdia. E eu oro para que quando cair assim, quando cair a real, quando a chave virar, quando a pessoa acordar e sentir vontade de algo que vai além daquilo que ele vive, que tem uma alma humana, queridos, que possa falar sobre Jesus, que possa trazer algo, alguma substância que tenha sal. Que o Espírito Santo, através dessa voz, possa falar para essa pessoa, para essas pessoas que vivem isso, ou que clamam por isso, ou que buscam isso, que buscam por coisas maiores, mas sem propósito, sem destino. Não estou dizendo que buscar coisas maiores seja algo errado. Se você quer algo, se você tem sonhos, se você quer buscar coisas maiores, e se Deus vai te dar isso, amém, queridos. Mas desde que esteja sentido e propósito em Deus. Se não tiver, queridos, você está caminhando para lugar algum. Está sem sentido, você está rodando no escuro. E eu espero que essas pessoas que estejam rodando no escuro sejam alcançadas pelo Espírito de Deus, que é o único que pode jogar sal nas nossas vidas, trazer contentamento. O homem é um ser descontente, queridos. Ele nunca está contente com o que ele tem, ele nunca está contente com nada. Ele sempre está em busca de algo. A única coisa que pode nos parar, que pode trazer contentamento para as nossas almas, se chama Jesus Cristo, queridos. E por meio dele o Espírito desceu, o Consolador, foi o que confirmou a palavra para os nossos corações, que trouxe vida, que trouxe sentido. Não importa se tu vai servir um café, não importa se tu vai bater um martelo como juiz numa sala cheia de promotores, tu vai fazer as duas coisas para a glória de Deus. Vai haver contentamento nas duas coisas. Tua vida não será sem sentido porque tu está batendo um martelo numa sala cheia de promotores e você vai ficar... Mas não tem sentido, eu tenho tudo e não tem sentido, não tem gosto, não tem sal, não tem substância. Não tem a substância que é Cristo, é sal, é luz, que pode trazer e jorrar no nosso coração. E aí a pessoa que vai ficar servindo um café não vai servir para outras pessoas com um coração ganancioso, com um coração cheio de inveja, com um coração mau. Entendeu? Vai servir um café para a glória de Deus, com alegria, com contentamento no Espírito Santo, que só Ele pode nos dar, que não importa que posição nós estamos hoje, quer seja baixa, alta. Algumas pessoas estão tristes porque não têm alcançado seus sonhos ainda, mas nesse momento eu quero fazer você refletir em que lugar você está. Mas eu quero isso para quê? Para me sentir aceita, para me sentir grande. Não é errado, queridos, você buscar coisas grandes, não é errado. Principalmente o povo de Deus. Eu quero que o povo de Deus alcance coisas grandes. Os filhos da luz precisam ser ágeis. Precisam alcançar coisas grandes também. Mas desde que tenha propósito, desde que tenha sentido, Deus. Senão tu vai cair num descontentamento e numa vida sem sentido. E nesse momento, você que está em casa, passe a refletir um momento. Você para, reflete, por que eu quero isso tão grande? E nesse momento onde eu estou aqui, eu estou servindo alguma coisa, eu levantei, eu arrumei pelo menos a minha cama para poder tentar falar de alguma coisa sobre o que está acontecendo no mundo. Tem um psicólogo, gente, Jordan Peterson, e que é muito bom o livro dele. Ele disse que uma pessoa não pode levar paz ao mundo, a outros lugares, se ela não consegue nem levar paz à sua própria casa. Então, a partir do momento que tu levanta, que tu contribui pelo menos para que as coisas na tua casa possam funcionar, arrumando uma cama, lavando uma louça, tu está servindo ali onde tu está, embora tu não alcançou os seus sonhos. Mas tu está servindo aonde você está. Entendeu? Mas tem gente que quer alcançar sonhos grandes, que quer coisas grandes e não faz nem um mínimo.
entendeu? Então, a fidelidade desse homem, queridos, é algo admirável. Ele poderia agir pela carne e simplesmente se entregar, chutar o balde à mulher e eu vou servir somente aos meus desejos. Eu já tô cansado, eu já caí num buraco, vim parar aqui nesse país aqui de primeiro mundo. Acho que as coisas não vão funcionar para mim. Eu realmente vou me entregar a isso e nada vai acontecer mesmo. Eu vou ficar com ela, escondido, ninguém vai ver, mas o Senhor vai, né? Mas a atitude dele foi totalmente contrária, queridos. Glória a Deus. A atitude dele, ele não quis, queridos. Ele não quis, ele resistiu à carne dele. Talvez a mulher deveria ser uma mulher muito bonita também. Não sabemos, acho que o texto não diz isso. E a fidelidade de José foi algo admirável. Suas atitudes. E, continuando, ele não cedeu, né, queridos, aos caprichos, à vontade da carne dele. Ele cedeu à vontade do Senhor, mesmo não sabendo o que iria acontecer. José não sabia o que estava acontecendo, o que iria acontecer, mas o crente que já leu aqui a palavra, que já sabe o que vai acontecer, mas ele não fazia ideia do que estava acontecendo sobre a vida dele. E vale salientar aqui que tudo o que estava acontecendo na vida dele, no livro de Gênesis, no capítulo 37 em diante, até os 50, é a história de José, 37 aos 50. Aquilo estava acontecendo porque Deus tinha uma promessa para o povo hebreu. Deus ia fazer eles uma grande nação, muito grande, que eles não faziam ideia. O Egito era muito grande, mas Deus ia fazer o povo hebreu uma nação muito grande e muito abençoada. Pois as renúncias de José, ele não fazia ideia do que estava acontecendo por vir. Mas Deus tinha algo preparado não somente para ele. Não somente para ele, mas algo que englobasse a todos. Algo que ia acontecer com todos. Deus estava agindo na forma dele de forma extraordinária. Sobre a vida dele e sobre as decisões dele. Nós temos decisões cruciais. Eu mesmo, nesse período de quarentena, se você que está me escutando não teve que passar por decisões assim cruciais. Eu senti que eu fui colocada no fronte de uma guerra, assim, parece que me amassaram lá. Me amassaram de todas as formas. Em um momento eu fiquei muito chateada, ao contrário de José. Ele nunca está em chateação, ele vai vivendo. Eu fiquei chateada e comecei a indagar por que a minha vontade não seria feita. E ainda estava conversando com os amigos. Comecei a indagar por que a minha vontade não era feita. E começava também a chorar. Parece que eu estava lá na frente de um fronte, sendo amassada nessa quarentena. E muitas pessoas estão sendo transformadas de alguma forma. Algumas pessoas estão passando por dores muito grandes, mas o sofrimento tem significado, queridos. Eu espero que algumas pessoas sejam salvas para a glória de Deus nesse período de sofrimento, nesse período que estamos passando. Apesar que esse é um momento em que estamos vulneráveis a escutar a palavra do Senhor, e glória a Deus por isso. Esse é um momento que estamos vulneráveis a escutar a voz do Senhor, que realmente nós temos um coração de criança, de escutar a voz do Pai. E isso é bom. E o cara foi cobiçado, né, queridos? Continuando a história. Ele foi preso. Depois disso, a mulher o acusou, né? Ela não gostou de ter sido recusada por ele. Ela não gostou nadinha disso. Ela se irou contra ele e o acusou de assédio. Disse que ele estava... Foi mais ou menos uma acusação de assédio. Disse que ele estava tentando violentar ela. Então, Potifar jogou ele numa cadeia. Queridos, as coisas continuam a não dar certo para ele. O cara acaba de ser jogado numa cadeia. E ele continua fazendo a vontade de Deus. Ele foi jogado numa cadeia e relembrando que ele tinha um dom de sonhos. Tinha outras pessoas na cadeia. Acho que o que poderia passar pelo pensamento dele é de que realmente as coisas não dariam certo, né? Ele foi preso e ele estava com pessoas que seriam mortas. E que nos sonhos ele conseguiu dizer isso para essas pessoas, que elas iam morrer. Mas toda vez que elas eram chamadas para fora da prisão, ele pedia por misericórdia para sair daquele lugar.
E um certo dia o rei teve um sonho e não havia nenhum adivinho daquele lugar que pudesse adivinhar esse sonho, que pudesse dizer. E isso perturbou muito já o coração do rei. Ele já estava perturbado, ele queria saber o que tinha acontecido e que era esse sonho, era muito mistério. E aí eles lembraram de Daniel, estava preso. Então Daniel foi solto e foi lá tentar desvendar esse sonho. E nesse momento, queridas, Deus falou por meio dele com aquele povo. Disse o que viria sobre aquele lugar. Disse o significado dos sonhos, o que aconteceria sobre aquele lugar, sobre aquele povo, o que estava vindo. Estava vindo pedreira, algo muito ruim acontecer sobre aquele lugar. Isso não é algo bom de se escutar, que coisas ruins estão vindo a acontecer. E Deus continua sendo soberano, José continua fazendo a vontade do Senhor. Nisso, houve grande fome naquele lugar. Os irmãos de José foram buscar mantimento onde ele estava, no Egito. E, queridos, quando chegou lá, eles deram de cara com o irmão, que alcançou uma parte muito importante no Egito. Ele passou a ser uma pessoa muito importante no meio deles, a mandar. Ele tinha sabedoria para tudo, para liderar. José foi colocado para liderar aquele povo e tudo que eles iam passar, graças ao sonho. Então, quando ele viu seus irmãos, José fez joguinhos com eles. José passou a jogar. Fez eles irem em casa, eles foram acusados de furto, de terem roubado, e eles ficaram agoniados. Eles não sabiam o que fazer quando foram acusados de roubo. Então José disse que o irmão mais novo tinha que ficar lá enquanto eles iam falar com o pai deles acerca de tudo que estava acontecendo. E eles ficaram agoniados porque o irmão mais novo era o mais querido do pai. E o pai já tinha perdido José, que na cabeça do pai José já estava morto, e para os irmãos também. Eles não faziam ideia de que eles estavam diante dos irmãos deles. E, queridos, nesses joguinhos, né? No capítulo 45, José faz a revelação sobre quem ele é aos seus irmãos, que ficaram muito temerosos e com medo que algo acontecesse com eles. Tipo, ele vai se vingar, ele vai fazer alguma coisa sobre as nossas vidas. Mas a história não fala somente de José, mas José entendeu que Deus estava fazendo algo que englobava todos eles. Deus não estava tentando levantar José para ser alguém importante do Egito. José não... Olha, Deus me colocou aqui para ser importante e para humilhar vocês. Não era isso. Nesse momento, no capítulo 45, no versículo 7, ele fala assim: pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra e guardar-vos em vida por um grande livramento. Ele reconhece que a vontade que Deus enviou ele, né, para conservar aquele povo, aquele lugar, deu a liderança, a autoridade para ele fazer aquilo, não para humilhar os irmãos deles de maneira nenhuma. Ele não entendia isso, apesar dele ter feito muitos joguinhos antes de dizer. Ele entendia que Deus tinha um grande plano para aquele povo, que era o povo dele, o povo hebreu, através dele, né? E acabaram se revelando. No final houve perdão, queridos. Algo que só vem nas nossas vidas, pegando um gancho para falar disso, algo que só vem nas nossas vidas através do Espírito Santo. Eu posso errar com alguém, né? Hoje mesmo eu errei. Todo mundo lá de casa está me vendo. Eu fiquei alguns minutos com a minha sobrinha e ela me aperreou para fazer alguma coisa, para fazer a vontade dela, e eu fiz a vontade dela que não era para me fazer. E eu errei, fui vencida. E aí eu acabei errando, que não era para ter deixado ela sair, e ela saiu. Errei muito. E o pessoal ficou conversando comigo acerca disso. E nós erramos, queridos.
nós erramos. Às vezes nós ferimos pessoas de forma não porque quer. Às vezes nós ferimos de forma involuntária ou às vezes porque quer. Mas o perdão, ele vem através do Espírito Santo de Deus. Nós acreditamos nisso. Eu posso simplesmente dizer, olha, eu te perdoo. Alguém pode errar comigo, pessoas erram comigo, eu também erro com elas. E eu posso simplesmente falar com a minha voz e de firmeza e dizer, olha, eu te perdoo. Te perdoo, você fica na sua e eu fico na minha. Só que quando o perdão vem através do Espírito Santo, queridos, nesse momento que ele encontrou com os irmãos deles, José pediu para que todos saíssem e começou a chorar. Disse que não ia fazer algo contra eles, nenhum mal contra eles, apesar de tudo que ele tinha feito com ele, querido. A história também não é sobre José, é sobre a vontade de Deus na vida dele. A Bíblia também não está colocando, enfatizando a história dos homens, mas o que Deus está fazendo sobre a vida desse povo. Deus tinha uma promessa para aquele povo de fazê-los grandes e abençoados. E através dessa promessa as coisas foram acontecendo. E houve perdão assim de coração. Algo que fez eles chorarem, eles se abraçarem, eles pedirem perdão ao outro. Eu sei que eu já vivi momentos de falta de perdão muito grande, muito grande, muito, muito grande. Antes de me converter, eu vivi falta de perdão assim muito grande em casa. E isso só vem pelo Espírito Santo. Quando Deus toca na gente, quando há uma vazão do Espírito Santo, quando eu reconheço quem eu sou, que realmente eu também falho com as pessoas, então o Espírito Santo traz transformação. Às vezes, as pessoas que não sabem nada sobre a igreja, que não sabem, que têm somente uma visão do cristão ou da igreja por aquilo que é dito na TV, ou por uma experiência ruim, aí diz, mas lá só tem gente falsa, só tem gente hipócrita. Queridos, a unidade de um lugar, para eles estarem unidos, é através do Espírito Santo. Deus vai transformando o coração. Tanto o meu coração, que talvez já tenha ferido pessoas, tanto o coração da pessoa que foi ferida. Deus traz essa união, ela vem pelo Espírito Santo, não pela vontade humana. E isso é na nossa caminhada. E isso traz crescimento para nós. A gente passa a aprender diante disso. A gente passa a virar gente, sabe? A gente passa a virar mais gente, a aprender. Você entende que nos conflitos você cresce. Que tudo aquilo que você está passando, que tudo que passamos tem um propósito. O Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor é maior do que as nossas divisões. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele fala exatamente assim, olha, se o teu coração te acusar, maior é Deus. Se o teu coração te aplaudir, maior é Deus do que o teu coração. Então, se o meu coração me aplaude, queridos, maior é Deus. Se o meu coração tem me acusado de alguma coisa que eu tenho feito, maior é o Senhor. E que o Espírito trará essa transformação. Eles terminaram a história, queridos, unidos, abraçados e chorando. Houve intervenção divina sobre esse lugar. Não da vontade humana, porque pela vontade humana eu digo, olha, tudo bem, eu te perdoo aí, você me perdoa aqui. Essa é a vontade humana, mas quando o Senhor intervém, e pode demorar o tempo que for, há algo de Deus, há algo divino, há algo que atravessa o meu coração e o meu entendimento. Entendeu? A Bíblia diz que a vontade dele é muito maior do que a nossa. Então, nós entendemos que a força do Senhor é muito maior do que a nossa. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Senhor. Por mais que algumas vezes para mim seja muito difícil de entender a vontade do Senhor, ou queira fazer somente a minha vontade. O Espírito, ele traz isso. Quando eu reconheço quem eu sou, que diante de Deus eu não sou melhor do que o cara lá do Instagram que está saindo saindo em orgias com aquelas mulheres, que está levando uma vida fora de Deus. Eu não me considero melhor do que ele. Eu reconheço quem eu sou, que eu realmente sou falha, que eu realmente sou pecadora e que eu mereço da graça e que eu mereço da intervenção divina sobre a minha vida. E isso me faz mais humilde. E isso me faz mais mudar. E a palavra de Deus tem poder para isso, queridos. Pegando o gancho, queridos, aqui é uma palavra de revelação. Há alguns anos eu não enxergava nada do que estava escrito sobre esse livro aqui, queridos.
Eu não entendia nada, não tinha interesse e nem estava muito afim de entender. Eu não gostava de igreja e muito menos de crente. Era algo que não tinha nenhuma, que não fazia a minha vibe. Então eu não enxergava isso aqui. Aqui é uma palavra de revelação. A partir do momento que meu relacionamento com Deus vai se aprofundando, eu começo a ler isso. Algumas pessoas têm o livro como... Tem como a palavra de Deus como algo forte, ou algo meio negativista, que me joga para baixo, que me deixa para baixo. Não. No dia que eu não quiser ler esse livro, não significa que há algo errado com esse livro. Significa que há algo errado comigo. A vontade e a palavra de Deus é que nos transforma. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. As minhas vontades é que me destroem. Viver uma vida longe de Deus é que me destrói. Então, a partir do momento que eu enxergo tudo que está escrito aqui, eu não vou olhar para Jesus e dizer que ele é um hippie que fala só de paz e amor. Eu não vou olhar para Deus e ver ele somente como um ser amoroso. Eu entendo, através do Espírito Santo, que o Senhor me exorta, que a palavra ela me confronta. Se ela me traz uma inquietação, significa que algo em mim tem que mudar. E isso é bom. Significa que a tua identidade está sendo firmada. Que a tua identidade está criando raízes. Se algo nesse livro me incomoda, isso é bom. Porque a vontade de Deus é boa. Ela não é ruim. E... deixa eu pegar aqui. Falando sobre a vontade de Deus, eu queria pegar um gancho sobre essa história de tudo que falei aqui. Sobre a vontade decretiva de Deus. A vontade que reflete a sua soberania. Tudo que acontece está de acordo com a sua vontade. Seus decretos sempre se cumprem. Sua vontade não pode ser frustrada. Ela é imutável e fixa. Portanto, tudo que Deus quer que acontece e tudo que acontece está de acordo com o querer, com o seu querer. Então, isso significa que tudo que acontece no mundo está sobre a vontade de Deus, está sobre o domínio de Deus. Há um provérbio no capítulo 16, versículo 1, que fala que o ser humano tem planos. Ele faz planos, mas a vontade do Senhor é que prevalece sobre a vida dele. E nós vemos nessa história que José estava fazendo a vontade do Senhor. Nada que aconteceu na história dele pôde frustrar a promessa de Deus para o povo hebreu. Nada. Os caras jogaram ele no poço, a vontade de Deus permaneceu. A mulher veio com cobiça, tentando seduzi-lo, tentando vencer ele pela carne. A fidelidade dele também. A vontade do Senhor foi acontecendo. Nada do que aconteceu nessa história, do que foi dito nessa noite, frustrou a vontade do Senhor na vida dele. E falando sobre a vontade decretiva de Deus, no versículo do profeta Isaías diz assim: lembre-se do que eu fiz no passado, pois somente sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontece no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Então, no versículo do profeta está falando sobre a vontade decretiva de Deus, que todos os seus planos e tudo o que acontece está tudo sobre o seu controle, sobre o controle soberano do Senhor. E a vontade perceptiva de Deus. Deus nos aponta um caminho, nos direciona para o cumprimento da sua vontade. Entretanto, cabe ao homem decidir ser guiado por essa vontade e preceito. Ele nos dá instruções e nos mostra seu desejo e como as coisas deveriam ser, mas ainda assim permite ao homem escolher. As bênçãos espirituais se encontram no cumprimento da vontade preceptiva de Deus. Então, a gente vê também que numa das suas histórias falando na vontade preceptiva e escolha, o filho pródigo conscientemente escolheu não viver a vontade de Deus, pegar a sua parte e ir embora. Conscientemente ele fez isso, com escolha, mesmo sabendo que Deus apontava a vontade dele soberana, os caminhos deles que são bons. E, para terminar, no versículo de João, em 1 João, no capítulo 2, diz assim:
E este mundo tudo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz e agrada a vontade de Deus vive para sempre. Então eu termino com isso, queridos, falando sobre a vontade de Deus, sobre as nossas vidas e que Deus tem apontado um caminho para que a gente possa segui-lo. E que vocês possam ficar na graça e na paz de Deus com essa palavra abençoadora. Que nossas vidas sejam transformadas pela vontade de Deus e soberana todos os dias das nossas vidas. E que isso, de alguma forma, possa fazer-nos refletir essa noite sobre a vida desse homem, sobre tudo que foi feito. E sobre tudo que está acontecendo no mundo, queridos. E como devemos nos posicionar diante de tudo que está acontecendo. Mas nos caminhos do Senhor, mesmo não entendendo. Amém? Glória a Deus. Que palavra. Creio que Deus falou ao seu coração nessa noite. Guarde a palavra no seu coração, assim como uma semente em terra fértil, que ela produza frutos. Amém? Queria compartilhar com vocês aqui sobre o nosso canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no YouTube. Para que a gente possa alcançar maior público. Amém? Divulgue o canal da igreja, para seus amigos, seus grupos de WhatsApp e suas redes sociais. Então vamos nesse momento orar. Depois de a gente orar, vamos continuar com mais um louvor. E todos vão ser despedidos na graça e na paz do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Pai, pela Tua grande graça na nossa vida, Tua misericórdia. Obrigado, Deus, pelo Teu favor imerecido, Pai. Mesmo a gente não merecendo, o Senhor tem nos alcançado, o Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos amado. E nós te agradecemos e seremos sempre gratos a Ti, Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso. Deus, não somos merecedores de nada, Pai. Por mais que lutamos, Pai, para fazer o melhor para Ti, mesmo assim, Deus, nós não somos merecedores, porque somos pecadores, Pai, e só a Tua graça, só a Tua justiça e o Teu sangue é capaz de nos purificar de todo pecado. E nós te agradecemos por isso, Deus. Abençoa a vida de cada um que está assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, que eles possam sair, Deus poderoso, dessa live, em nome de Jesus, diferentes do que eles entraram, Deus. Que essa semana, esse restante de semana, seja uma semana abençoada para todos. Em nome de Jesus. Abençoa cada vida, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Glória a Deus. Amados, para terminar, sobre as ofertas, Nossas ofertas e dízimos estão sendo pela conta bancária. Então, agora vai ser colocado as contas bancárias. Você que deseja dizimar ou ofertar, vamos disponibilizar agora as contas. Tire um print, uma foto, para depois, com calma, você fazer isso. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Que receberam e aos que creram em Teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Somos os Teus filhos. Somos os Teus filhos. Que somos
Eu era órfão e hoje sou filho. O Pai, cante. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão,